Alô amigos, alô amigas. Na semana passada, a apresentadora da Globo News, a Maria Beltrão, causou polêmica ao afirmar que o ex-presidente Lula não foi inocentado em seus processos lá na Lava Jato. E por isso ela teve uma grande repercussão na internet, né? E as pessoas lembrando, né, que a família dela, além de ser lavajatista, né, apoiadora da Lava Jato, ela é filha de um ex-ministro da ditadura, né, que evidentemente apoiou a ditadura, inclusive assinou o AI-5 em 1968, que foi o período mais cruel, mais sanguinário, né, e mais forte da ditadura em nosso país. E embora não sendo ela, né, ela tem a origem do pai dela, né, evidentemente, de que ela faz parte dessa história, né? Quer queira que não, os filhos sempre têm orgulho dos pais, né? E eu nunca vi, olha que eu já assisti várias vezes o programa dela, não assiduamente, mas em várias ocasiões, e eu nunca a vi repudiando o que o pai dela fez. Nunca vi. Então, se ela não repudia, o mais provável é que ela aceite, né, e concorde com aquelas coisas terríveis que foram feitas pela ditadura. Além disso, ela tem um irmão que tem o mesmo nome do pai, o Hélio Beltrão, que é um neoliberal muito atuante, né, uma figura pública, e inclusive é presidente do Instituto Mises e colunista assíduo nas partes mais liberais, né, na Veja, na Folha de São Paulo, ultimamente na Folha de São Paulo. Então, são pessoas que não coadunam com, digamos assim, a social-democracia ou algo que leve a inclusão de minorias. Pelo menos essa é a visão que era pautada pela ideologia do pai dela, né? E não dá para saber se realmente ela, no íntimo dela, se ela concorda plenamente, mas como eu falei, se ela não repudiou o que o pai dela fez no período da ditadura ou as ocorrências da ditadura, então ela pode estar concordando, né? Se você viu alguma vez ela repudiando, por gentileza, deixa o seu comentário aqui e diga que ela repudiou. Porque das vezes que eu assisti, eu nunca vi ela falando isso, né? Que o pai dela fez errado e tal. Então, essa jornalista, no áudio, né, lá e na imagem, lá na tela, ela parece ser muito simpática e tal, mas só que ela tem essa história. E eu vou mostrar aqui para você um pouquinho do que foi o pai dela. Deixa eu só mostrar aqui esse aqui. Que ele foi ministro de 3 partes do regime militar, que foi no período de 1964 a 1985. Que ele faleceu em 26 de outubro de 1997 e deixou 3 filhos, né? Uma chamada Cristiane, que na época que ele morreu aos 81 anos, né? A Cristiane, que é a única que não é figura pública dos 3 filhos, né? Que ela tinha na época 28 anos, em 1997, que é administradora de empresa. E o engenheiro Hélio Beltrão, né, que na época ele tinha 30 anos, né? E a jornalista a Maria Beltrão, que na época era mais nova dos 3 filhos, né, que tinha 26 anos. E na época já era apresentadora da Globo News e continua ainda, né? Já são 26 anos, né? 25 anos, que foi em 97, estamos em 2022, né? Então são 25 anos. E ele era casado, quando ele faleceu, era casado com também Maria Beltrão.
Ele era advogado e economista e mestre em direito, né? Quer dizer, tendia mais para a advocacia, embora seja economista. O nome dele era Hélio Marcos Pena Beltrão e nasceu no dia 15 de outubro de 1916 no Rio de Janeiro. Durante o governo Carlos Lacerda, né, que foi um dos mais ferrenhos opositor ao governo Getúlio Vargas e outros que o sucedeu, no então estado do Guanabara, foi em 1960 a 1965, né? Foi secretário do Interior e do Planejamento. Ele foi encarregado de realizar a reforma administrativa, isso já no regime militar, no governo de Humberto Castelo Branco, né? Que foi de 1964 a 1967. E criou a Secretaria de Planejamento e Secretarias Gerais de cada um dos ministérios, com o objetivo de desburocratizar o serviço público. Em 1967 até 1969, foi ministro do Planejamento do governo do general Cortes Silva. E em dezembro de 1968, foi um dos signatários do Ato Institucional número 5, que permitiu a cassação de parlamentares e a suspensão de direitos políticos. No governo de João Batista Figueiredo, que durou de 1979 a 1985, foi ministro extraordinário da desburocratização e de 1900 o período em que ele atuou, né, como ministro da desburocratização no início do governo, de 1979 até 1983. E ministro da Previdência, né, que tem um período que ele acumulou, de 1982 até 1983, quer dizer, um período que ele acumulou. No projeto contra a burocracia, tornou-se figura popular devido à sátira ao governo, que, para desburocratizar, criou mais cargos, né? A reforma que dispensou a apresentação em órgãos federais de atestado de vida, de residência, de pobreza, de idoneidade moral e de bons antecedentes. Isso foi criado por ele. Parte da burocracia foi depois reintroduzida, né? No governo Sarney, de 1985 a 1990, ele foi o primeiro civil desde o movimento, que foi o governo civil, né? Desde da ditadura, depois da ditadura, o então ministro da ditadura, Hélio Beltrão, presidiu a Petrobras no período de 85 a 86. E ele foi também um dos dirigentes, presidente do Grupo Ultra, que é um dos principais grupos econômicos do Brasil, né? Então, a família da Maria Beltrão é família rica, né? São multimilionários, né? E é isso. Eles têm essas duas vertentes. Uma é que o pai é oriundo da ditadura, né? Participou ativamente da ditadura desde o seu início até o seu final, né? Participando inclusive da assinatura e aprovação do AI-5, entre outras coisas que a ditadura fez, né? E tem esse vertente liberal, né? Porque é muito difícil você encontrar alguém que participou da ditadura que tenha algum lastro progressista, algum lastro pró-população, no sentido de ajuda à população, né? de ajudar os menos favorecidos, os mais marginalizados, né? E no caso da família da Maria Beltrão, é exatamente isso. O irmão dela é um dos maiores defensores do liberalismo no nosso país, né? Portanto, que preside um dos institutos mais liberais que existe, né, no Brasil, que é o Instituto Mises. E ela, apesar daquela retórica dela, parece que ela tem a origem, né, a herança do pai dela, e que, além de não repudiar a ditadura, ela tem essa vertente, digamos,
pró-mercado de forma acentuada e culminando inclusive com uma lavajatista que realça a todo momento, né? Então é isso. Eu gostaria de que você deixasse o seu comentário e também que se inscrevesse no canal. Um abraço e até mais.